Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos inspire os corações. Nesse dia, como o Nilvan mencionou, talvez um pouco triste para alguns de nós, em decorrência do jogo, mas que a gente possa também pensar de uma perspectiva mais ampla, mais elevada, transcendendo um pouco essas questões, pois tudo isso passa também, e seguimos em busca de valores, de troféus mais importantes que esses, sem, claro, menosprezar essa alegria que por vezes visita-nos o coração. Então que a gente possa buscar desde já a sintonia com os benfeitores espirituais, com o coração, com o pensamento de Jesus, para que aqui possamos nos nutrir na grande jornada que, em verdade, todos nós nos encontramos como peregrinos da vida. É sempre uma alegria poder estar aqui entre corações queridos, revendo amigos, fortalecendo os laços, nos amparando, mutuamente, a fim de que não nos falte nunca a inspiração e o estímulo fraterno, o pão da amizade, para que possamos caminhar. Que Jesus, portanto, abençoe a todos nós nesta noite de reflexões. E diz-nos o benfeitor Emmanuel que os sistemas, os sóis, onde aquele que conhecemos como Jesus evoluiu, são hoje simples poeira estelar, porque estamos a tratar de um espírito que é de fato um peregrino das estrelas, que vem caminhando por esse universo sem fim, conhecendo, desbravando casas ou moradas na casa de nosso Pai, das quais estamos ainda muito distantes, ou as quais sequer por hora conseguimos conceber. Esse espírito, no entanto, que há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando este recanto, planeta Terra, era formado, já se encontrava na condição de um espírito puro, já havia percorrido mundos e sóis na sua imensa jornada evolutiva, que já haviam deixado de existir na eterna transformação da matéria, que é sempre reaproveitada no concerto divino, transmutada em outras formas, em outros planetas, em outros sóis. Os mundos pelos quais ele lutou, pelos quais ele passou, nos quais se esforçou e buscou então a ascensão espiritual, já haviam deixado de existir. Eram já poeira estelar. E, no entanto, esse mesmo peregrino das estrelas veio ter conosco, neste singelo e pequenino recanto que por ora habitamos. Veio ele nos ensinar, ou pelo menos nos despertar para essa grande jornada que a nós também compete. Porque por ora, dada a nossa limitação, a estreiteza de nossos sentidos e mesmo da nossa capacidade de apreensão da vida e do universo, nos concentramos muito no aqui e no agora, na presente existência, nos títulos que ora temos, nas profissões que por ora exercemos, na formação familiar que temos nesta existência, em nossas feições, em nosso nome, enfim, naquilo que nos define nesta existência. Muitas vezes nisso nos fixamos excessivamente. Ao longo dos últimos séculos de evolução, na imensa maioria dos casos, tem sido essa a condição dos espíritos encarnados na Terra. Pouco ou nada conscientes quanto a essa jornada em sentido maior, quanto a essa peregrinação também pelas estrelas, à qual todos nós estamos destinados, à qual todos estamos fadados. Vinha então esse peregrino das estrelas, de viagens incontáveis pelos caminhos do universo, vinha ele pousar neste planeta, como um pássaro,
Uma águia que voa muito alto, mas que momentaneamente pousa em determinado local, trazendo-nos em sua passagem por aqui, digamos, filigranas, lampejos dessas estrelas, desses sóis pelos quais ele já passou, para que assim nos pudesse tocar, inspirar o coração e gradativamente nos descolar desse apego tão excessivo que ainda temos para com a materialidade, para com a presente personalidade que ostentamos, convidando-nos a expandir o olhar, também o sentir, também a capacidade de pensar, para que os nossos horizontes mentais e também sentimentais não se restringam mais apenas aos horizontes tão estreitos do planeta, que é em si muito belo, que é em si já encantador, embora seja um planeta de expiação e provas. Com que carinho, com que zelo Deus não nos cercou neste planeta, embora ainda nas primeiras faixas da evolução já expressa para nós tantas belezas. A beleza da natureza em suas multiformes expressões, sejam o pôr do sol, sejam as flores multicor, sejam os animais em uma diversidade que mal conseguimos abarcar, seja a beleza das estrelas com que nos presenteia o Senhor à noite, ou mesmo a beleza do luar. Tudo isso já encontramos aqui neste planeta. Mas, dada a nossa condição, ainda mais próximos do início da peregrinação do que das culminâncias, muitas vezes nos restringimos a isso. E não somente a isso, porque alguns até sequer estarão já despertos para essas belezas, tão absorvidos que estão ainda pelas demandas do mundo, pelas mesquinharias do mundo, ou pelas ilusões da matéria, das paixões, do ego. Estão tais criaturas de tal modo absorvidas pelas necessidades puramente fisiológicas, ou que dizem respeito apenas à personalidade, que sequer já conseguem ter um olhar um pouco mais espiritualizado para a vida, a reparar esses detalhes que expressam já o amor de Deus a nos cercar. Se não conseguem sequer vislumbrar as belezas desse quinhão no qual por ora habitamos, que dirá do que nos espera mais além? Que dirá das outras moradas na casa do Pai que ainda estamos por descobrir? As belezas que poderão nos revelar, os novos conhecimentos, as novas ocupações, enfim, aspectos, nuances da criação divina que ainda sequer podemos imaginar. Mas esse, fundamentalmente, é um dos trabalhos de Jesus no seu Evangelho. Esse peregrino das estrelas, despertar em nós o encantamento pelo universo, inflamar em nós esse anseio, não mais pelos objetivos terrestres apenas, mas pelos valores divinos, transcendentes, indestrutíveis do Espírito, que haverão de ser conquistados na medida em que caminhamos, em que temos a coragem de avançar nessa longa peregrinação, da qual temos conhecido até o momento os primeiros passos. O Evangelho de Jesus, portanto, é esse cântico cósmico, esse convite à cidadania universal, à descoberta da pátria celeste, a fundamental, acima de todas as pátrias do mundo, nas quais já vivemos tantas vezes, em muitas delas. Quantas nações não estarão em nós? Quantas culturas não estarão arquivadas em nossa memória? Quantas línguas já não falamos? Quantas latitudes e longitudes já não conhecemos nesse planeta? Ao longo de tantas e tantas encarnações. Tudo isso está em nós. E, no entanto, diz-nos o Espiritismo e o Evangelho,
tudo isso é nada diante da pátria e da cidadania universal que nos espera a todos. Desse passaporte que no Evangelho haveremos de conseguir. O passaporte que há de nos habilitar a conhecer outras dessas moradas, mais luminosas, mais sublimes, mais adiantadas. Não é sem espanto e admiração que nós lemos aqueles relatos que encontramos na Revista Espírita, quando os benfeitores, alguns deles que amparavam Kardec na codificação, oriundos de Júpiter, vêm nos descrever como é a vida no planeta, dizem-nos eles, mais elevado do Sistema Solar. As moradas aéreas, a sutileza do corpo espiritual, no caso do corpo perispiritual mesmo, e até mesmo do corpo dos encarnados neste planeta, tão sutil já. A infância reduzida, as possibilidades expandidas, a mediunidade faz parte naturalmente da vida de todos os seres nessas outras moradas. A interação com outras dimensões da vida é algo absolutamente natural e espontâneo. As construções de uma outra natureza, porque tendo por base uma matéria mais sutil. Então vemos relatos de moradas translúcidas, prédios em que, uma vez adentrando-os, conseguimos vislumbrar as estrelas em suas abóbadas, belezas indescritíveis. Como vemos também na obra de Chico Xavier, Cartas de uma Morta, um livro de autoria de sua mãe, após a desencarnação, quando ela em espírito lhe traz alguns detalhes de visitas que ela fez, de visitas que ela fez em espírito a outras faixas de existência aqui em nosso sistema solar. Dentre elas, uma visita ao próprio planeta Saturno. Quem não teve a oportunidade ainda de ler, fica a sugestão. Saturno, que é também no sistema solar um dos planetas mais adiantados, talvez logo abaixo de Júpiter, e ela descreve então mares de outras cores, um planeta com muitas luas, muitos satélites, os anéis de Saturno, imaginemos a visão, as moradas, os seres alados que lá habitam. Humberto de Campos teve a ocasião de visitar o planeta Marte em espírito e também nos traz algumas informações a esse respeito por meio da psicografia de Chico Xavier. Mas todo esse esforço começa com Jesus, que busca expandir a mentalidade humana para além desses estreitos limites da Terra, realçando sim as belezas e as graças divinas que aqui já nos circundam, mas dizendo-nos: há mais. Há uma vida ainda mais abundante, mais bela, mais sublime a lhes esperar, a todos os que se puserem a caminhar, os que se propuserem a peregrinar, ganhando então acesso a essas outras moradas pelo passaporte do Evangelho, porque o acesso a essas outras moradas se dá em termos das virtudes desenvolvidas e do desprendimento de tudo que é material. Porque, como aprendemos num quadro, numa visão panorâmica que a doutrina espírita nos traz acerca da evolução, quanto mais aquém, isto é, quanto mais no início da jornada, mais materializado estará o espírito. Portanto, mais identificado com a matéria e com o que diz respeito à matéria. Então, muitos se identificarão quase que absolutamente com o nome que ora têm, com o cargo que exercem, com os títulos que possuem, com inclusive a pátria ou a nação a que se vinculam. Mas quanto mais avança o espírito, mais compreende ele a brevidade dessa configuração exterior da vida. Não que menospreze a oportunidade da encarnação, ou a pátria na qual nasceu, o trabalho que por ora exerce, os títulos que recebeu para melhor servir e ser mais útil à sociedade. Não é que exista desprezo, mas não há apego excessivo.
Não se define o ser por aquilo. Ele sabe que aquilo é uma configuração transitória que visa lhe propiciar as possibilidades e oportunidades de evolução espiritual de que necessita. Porque, por um pouco, passado um tempo muito breve, quando comparado em relação à eternidade, ele não mais terá aqueles títulos, aquela posição, aquele encargo. Volta ao mundo espiritual, prepara-se novamente, volta à experiência material em uma configuração absolutamente diversa. Por isso, Emmanuel terá uma mensagem muito interessante no livro Fonte Viva, capítulo de número 42, intitulada Por um Pouco, em que ele comenta um versículo de Paulo, na sua carta aos Hebreus, em que Paulo está falando sobre Moisés, que ele escolheu, ao invés de usufruir dos benefícios lá da casa do faraó no Egito, por um pouco de tempo, ele preferiu antes o êxodo, a jornada pelo deserto, o caminho libertador com aqueles que ele conduzia. Porque percebia ele, Moisés, o quão efêmeros são os prazeres do mundo para consagrarmos tudo a eles. O quão efêmeros são os títulos, os confortos, as ilusões do mundo para tudo consagrarmos a isso. É só por um pouco, gente. É só por um pouco que este ou aquele espírito usufruirão da riqueza material. Logo, tudo lhe será pedido de volta, e o que então restará? O uso que fez, se benéfico ou não. Se apenas para o seu egoísmo ou se a serviço do progresso, da coletividade, do benefício a outros tantos. É por um pouco que goza o espírito da riqueza. É por um pouco que goza o espírito desta ou daquela posição de autoridade no mundo. Daqui a pouco, que sejam 50, 60, 70, 80 anos, é por um pouco. Ele será chamado a devolver o encargo ou a posição que momentaneamente lhe foi conferida por aquele que detém verdadeiramente todo o poder, o soberano poder do universo, que é o Senhor da vida, nosso Pai. Será-lhe pedido de volta aquele cargo, aquela função e também as contas do que foi feito com aquilo, da maneira pela qual aquilo foi utilizado. Então, tudo que nós temos, tudo aquilo que por ora nos pertence no planeta ou nos caracteriza, é por um pouco. E é sabendo aproveitar esse por um pouco que nós vamos descobrindo então o que é para sempre no plano do Espírito, o que é definitivo em termos de realização. Porque os cenários se alteram, os nomes, os rótulos, mas segue o Espírito, peregrino do universo, a se descobrir para ganhar direito a essa cidadania universal, ganhar o direito de poder deslocar-se por limites mais amplos, na medida em que avança também portas adentro do seu coração. Esse é o projeto que se inicia com Jesus e que o Espiritismo viria depois dar continuidade, expandindo ainda mais a nossa visão acerca do mundo espiritual, acerca destas outras moradas e dos espíritos que delas têm vindo até nós, compartilhado as suas experiências, propiciado-nos tanta e tanta reflexão, para que gradualmente nos desliguemos desse cativeiro, dessas algemas que nós mesmos muitas vezes mantemos, impedindo-nos de voos mais altos, para que nos descobramos, de fato, pássaros, no sentido espiritual, destinados a voar e a planar muito mais alto do que até aqui temos conseguido. O que acontece é que muitas vezes vinculamos os nossos próprios pés aos galhos em que momentaneamente pousamos, às árvores em que momentaneamente estamos, impedindo-nos, nós mesmos, de voar mais alto, de alcançar horizontes mais amplos. E para a gente aprofundar ainda mais essa reflexão, então, sobre a finalidade do Evangelho e também do Espiritismo em nossas vidas,
em nos despertando para essa condição de peregrinos, nós recorremos aqui a 2 apóstolos de Jesus, que souberam também alcançar essa dimensão da missão do Mestre, que é a de despertar em nosso coração esse anseio por essa outra pátria, sem menosprezo às circunstâncias que o mundo nos oferta de crescimento, mas também sem apego excessivo que nos impeça de voar, de expandir, de descobrir e conquistar novas faixas, novas moradas na casa do Pai. Isso nos faz recordar um texto do apóstolo Pedro, um versículo que se encontra na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 11, quando Pedro vai se dirigir aos seus companheiros, de jornada com Jesus, com os seguintes termos, com os seguintes títulos: peço a vós como a peregrinos e forasteiros. Peço a vós como a peregrinos e forasteiros. Então, dentre todos os títulos que Simão Pedro poderia se utilizar ali para se referir aos seus companheiros de caminhada, ele escolhe interessantemente adotar esses 2 títulos, peregrinos e forasteiros, como a dizer implicitamente que os que realmente já têm alcançado a essência de Jesus e do seu Evangelho começam a se perceber como peregrinos e forasteiros, como quem está no mundo, valoriza as oportunidades do mundo, mas já não se reconhece mais como sendo do mundo, como quem passa pelo mundo sem a ele se prender, como quem reconhece a imensa oportunidade de labor, de trabalho no mundo, que é também escola para o exercício das lições do Evangelho, que é também mais um recanto do universo sem fim, que está destinado a refletir o reino dos céus, mas que não é a nossa morada definitiva. Como quem já sente que o mundo tem as suas alegrias, que o mundo tem os seus encantos, mas que ele por si só não é capaz de satisfazer plenamente o espírito, que tem fome e sede de infinito e de eternidade. É isso o que vai ocorrendo em nossos corações, em nosso íntimo, à medida em que o Evangelho se aprofunda. Quanto mais a luz do Evangelho brilha e se acende em nós, mais se amplia a nossa possibilidade de ver mais além. Menos nos sentimos presos, algemados ao aqui e ao agora, ao terra a terra, às demandas e necessidades de cada dia, puramente materiais, mais nos sentimos ligados às esferas sublimes, à fonte da própria vida, ao Criador, mais nos sentimos a Ele atraídos, como satélites mesmo a buscar o grande sol da vida, que é Deus. Portanto, mais nos sentimos impelidos a subir, a galgar os degraus da evolução, como era o lema do grande apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, Semper Ascendens, em latim, que significa sempre para o mais alto, sempre além. Essa é a mente peregrina que vai se formando em nós. E naturalmente, mais livre, mais leve, mais ágil vai se fazendo o espírito na jornada. Porque quanto mais materializado, mais se prende ele, mais complica e dificulta a sua caminhada pelas amarras dos melindres, das mágoas, dos ressentimentos, da inveja, da cobiça. Tudo isso são amarras que tornam o passo do Espírito, a sua caminhada, muito mais morosa, muito mais difícil, muito mais pesada. Na medida em que o Espírito vai se desprendendo disso,
pelas chaves libertadoras do amor, do perdão, da humildade, da simplicidade, é como se ele fosse deixando para trás uma série de pesos mortos. É como se ele fosse caminhando, rompendo algemas, desatando-se. E é por isso que Jesus dirá que com ele o jugo é suave, o fardo é mais leve, a caminhada é mais amena, do ponto de vista íntimo, porque às vezes exteriormente ela fica até mais difícil, porque vêm as cruzes, vêm as lutas, mas internamente o espírito se faz mais leve, porque isso não o prende mais. Essas teias, essas armadilhas não o prendem mais. E ele pode então avançar, porque ele sabe que tudo isso passa, ele também está passando, e o que fica é o Espírito e os valores associados ao Espírito. Então, às vezes, quantos anos, quantas encarnações não temos perdido por conta de uma mágoa, de um ressentimento, de uma vingança, de um ódio, que nos fazem entrar naquilo que Emmanuel chama de um círculo vicioso de reencarnações de baixo teor espiritual, em que a gente vai e volta, tropeçando nos mesmos pontos, prendendo-nos nas mesmas teias, escravizando-nos às mesmas algemas há tanto tempo. Agora, a mente peregrina do Evangelho, quando nos vemos e sentimos tais quais peregrinos, então o caminho se abre, a gente se desamarra, a gente, como pássaro que mencionamos, não se prende ao galho que momentaneamente nos serviu, à árvore em que momentaneamente habitávamos, para a gente poder seguir voando, que é a nossa destinação. Então, voltando aqui ao versículo de Pedro, ele assim define os companheiros de evangelho, peregrinos e forasteiros, como quem sabe que está em jornada, avançando, que tudo está passando, que tudo se transforma, e por isso busca aquilo que é perene, aquilo que o tempo não consome, aquilo que está dentro de si, assim como nas leis divinas, e como quem reconhece também que é forasteiro, ou seja, que está aqui por empréstimo, digamos assim, que está aqui por ocasião, que está aqui como quem está de viagem mesmo, porque a sua cidadania, a sua pátria aqui não estão. E aí, ao comentar esse versículo de Pedro, Emmanuel, no livro Levantar e Seguir, capítulo de número 5, ele faz questão de frisar esse aspecto. Ele diz assim, que Pedro sabia que a sua carta seria lida ao longo dos séculos pelos mais diversos indivíduos, nas mais diferentes condições. Sua carta seria lida por imperadores, por bispos, por juízes, por doutores, por operários, por camponeses, por senhores, por indivíduos em todas as condições que o mundo possibilita. Ao longo dos séculos, todos passaram por esses textos, né? Todos os que leram esses textos, né? Passaram por essa informação. Mas Pedro não quis fazer distinção dessa natureza, ele não quis dizer, olha, vocês que são isso, vocês que são aquilo. Ele simplesmente sintetiza todos nós nesses títulos de peregrinos e forasteiros. Como a dizer que, acima de todos os demais, que por ora temos, mas em outra encarnação não tínhamos, na futura talvez não teremos, acima de todos esses, no fundo nos vemos como peregrinos e forasteiros. E aí mais adiante ele diz assim, todo título terrestre é uma experiência transitória. Somente os raros homens que sabem honrá-lo como patrimônio emprestado pelo Pai conseguem imprimi-lo no livro de sua vida eterna. Então está dizendo Emmanuel que raros por ora na terra são os que já conseguem viver como peregrinos. E o que é viver como tal? É reconhecer que se hoje sou um juiz, se hoje sou um professor, se hoje exerço um cargo de administração pública, se hoje sou um dirigente da casa espírita,
Isso há de passar, bem brevemente. Mas só conseguirei ter aproveitado de fato esse título e gravado em minha vida eterna, em minha vida de espírito, o que ele pode me propiciar, se utilizá-lo em acordo com as leis eternas que presidem a existência, que regem o universo. Isto é, se o meu título de juiz, se o meu título de doutor, se o meu título de dirigente, se o meu título de administrador ou qualquer outro que seja, for usado dentro das balizas da humildade, do amor, do bem, então seja ele qual for, ele estará me enriquecendo. Ele estará de fato cumprindo a sua função. Seja o título do mais simples operário ao título da mais alta posição de poder no mundo, ele só terá de fato valor se operado dentro desses princípios. Esse é o espírito que vive como peregrino. Caso contrário, se ele coloca o título transitório acima da sua condição de peregrino, o que acontece? Quando estamos numa posição menos destacada no mundo, deixamos-nos envolver pela inveja, pela revolta, pela rebeldia, pela lamentação. Ou, se estamos numa posição de mais destaque no mundo, deixamos-nos envolver pelo orgulho, pela vaidade, pela cobiça, pela ambição. E aí aquele título, aquela condição transitória, da qual usufruirei por um pouco de tempo, ao invés de ser recurso de crescimento, torna-se pedra de tropeço para o espírito. Ao invés de avançar por meio dele, a ele se prende e permanece estagnado. Deixa de crescer, deixa de fato de triunfar na experiência que se propôs. Percebem o quão importante é estar bem definida em nós essa certeza, essa convicção da efemeridade da vida e das designações exteriores do mundo? O quão importante formar essa mentalidade de peregrinos para que não nos prendamos à aparência ao invés da essência, ao rótulo ao invés da substância, da realização. Por isso ele continua: semelhantes espíritos, porém, são escassos na face do mundo. Os que se veem de fato peregrinos são ainda escassos, porque muitos estamos ainda tão materializados que perdemos essa visão de fundo. E aí damos extremo valor ao que chega e passa tão rapidamente, para nos vermos depois despojados do que julgávamos ser a maior fonte da nossa felicidade, satisfação, alegria ou equilíbrio. Porque tudo isso, se apoiamos a nossa vida, a nossa felicidade nisso, tudo isso é muito frágil para sustentar. Mas quem constrói sobre a rocha do Espírito, como disse Jesus, esse constrói de maneira invulnerável as tempestades e vicissitudes da vida, mesmo a desencarnação. Porque já tem consciência de que leva consigo a principal bagagem e a principal riqueza. Faz-me lembrar o caso do filósofo Bias de Priene. Conta-se que certa feita sua cidade estava para ser invadida por um outro império, e chega a notícia, todo mundo entra em desespero, todo mundo naquela pressa para arrumar as coisas, fazer as malas, as bagagens, para que pudessem fugir antes da chegada do inimigo. E a postura de Bias de Priene chamava atenção, porque ele estava na praça da cidade muito sereno, muito tranquilo, ao passo que todos se encontravam naquela corrida louca, naquele desespero, naquela aflição. E um deles, então, impressionado com aquela calma e aquela serenidade, volta-se ao filósofo e lhe pergunta: mas não sabes o que está por acontecer? Não vais montar as suas malas e preparar-te para a viagem? E ele então responde apenas que as suas malas já estavam prontas e o que mais essencial ele tinha já carregava consigo. Porque ele, Bias de Priene, estava mais preocupado com uma outra viagem, aquela que mais cedo ou mais tarde todos seremos chamados a fazer, a viagem que nos levará de volta ao plano da realidade,
efetiva da vida, ao plano onde facearemos todos a verdade, ao plano do Espírito. Como ele buscava mais essa pátria e estava mais interessado com essa viagem, esta bagagem ele já estava formando. Esta bagagem ele já trazia consigo. E isso lhe dava o quê? Serenidade diante da vida. Podemos trazer isso para um plano mais pessoal de cada um de nós. Não estamos para ser invadidos aí por um outro império, mas todos nós facearemos, mais cedo ou mais tarde, a visita da dor, do imprevisto, da dificuldade, do revés, da doença. E só conseguiremos conservar essa serenidade se em nosso pensamento, em nosso sentimento, já vibrar mais alto essa condição de peregrinos da eternidade, que recebem esse imprevisto da vida, essa impermanência da vida, com essa confiança de que isso também é passageiro, porque nós estamos de passagem. E a vida prossegue, o Espírito triunfa, sobrepõe-se a todos esses cenários. Então essa condição de Biase de Priene é a condição da alma que já se vê peregrina. Como também, certa feita, se atribui a Francisco de Assis esse diálogo, né? Estava ele ali a regar algumas plantinhas, quando um dos freis, né, quando ele funda ali a ordem dos franciscanos, se aproxima dele e lhe pergunta então: Pai Francisco, assim eles se referiam a ele, se descobrisse que morrerás hoje, o que farias agora? E ele pensa um pouco e então responde: nada, seguiria regando aqui as minhas plantinhas. Parece singela a resposta, mas ela é extremamente profunda, porque denota a alma pronta, a alma que vive pronta a partir, a alma que no cumprimento dos seus deveres não deixa amarras, não se prende e está pronta a partir na hora do chamado do Senhor. Fôssemos nós, recebêssemos essa mensagem, que faríamos? Logo já teríamos uma lista de 1000 afazeres antes da partida. Não, tem que resolver isso com fulano, resolver aquilo com ciclano, porque a gente cria uma série de teias, de vínculos, não os vínculos sadios, né, do amor, da amizade, porque esses a morte não destrói de modo algum, mas os vínculos doentios, do apego, da materialidade, do supérfluo, e aí a gente está sempre amarrado, e naturalmente é sempre mais difícil a partida. Mas parecemos esquecer que não sabemos o horário dela. A passagem está comprada, mas só Deus sabe o horário. E a nós cabe vivermos como quem está pronto. Não lembramos daquela parábola que Jesus conta no Evangelho? Certa feita, quando 2 irmãos ali disputavam entre si a herança, Jesus conta então uma parábola de um homem que tinha muitas posses e que as suas propriedades haviam produzido muito. E então ele pensa consigo: que farei se a produção foi tão farta? Já sei, vou ampliar os meus celeiros, vou guardar, acumular ainda mais, e então direi à minha alma: goza, porque tens muitos bens. E então uma voz celestial diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Nós estamos, todos nós, nesta condição, amados. Podemos não estar acumulando tantos bens materiais, mas estaremos aí criando muitas amarras, muitos pesos, muitas algemas que, uma vez chamados, nos dificultarão a passagem. Então é isso que está sendo destacado aqui. São raros ainda os espíritos, escassos, né, que sabem viver assim peregrinamente. A maioria dos que recebem a dádiva não faz mais que conspurcá-la com o egoísmo e desenfreada ambição. Então a gente vai multiplicando necessidades, demandas, né?
E aí, ao invés de aproveitar a configuração transitória exterior da nossa vida para crescer em espírito, desenvolvendo o que é permanente, a gente se complica ainda mais. Eis porque, conclui ele, reconhecendo que todas as criaturas humanas permanecem em trânsito, Pedro as reúne na designação de forasteiros e peregrinos. Forasteiros e peregrinos, todas as criaturas na terra. Do mais poderoso, do mais destacado nos louros do mundo, ao mais obscuro, ao mais singelo, peregrinos. Reis e operários, poderosos e subalternos, saudáveis no corpo e enfermos, todos peregrinos. Como a nossa vida seria diferente se introjetássemos essa compreensão? Como nos preveniríamos da inveja que às vezes ainda brota em nós, daquela revolta diante do triunfo dos maus, ou dos perversos, ou dos que se corromperam? São peregrinos. Isso a que se agarram agora com todas as veras do seu coração, daqui a pouco escorrerá pelas suas mãos. E em que se agarrarão, se não buscaram a convivência com Deus? Em que base se firmarão, se não construíram sobre a rocha do Espírito? Deveriam antes despertar eles em nós compaixão, porque serão quais náufragos amanhã, depois de amanhã, porque 100 anos é um simples amanhã diante da eternidade. Então mudam-se as perspectivas. E não foi só Pedro que falou sobre isso. Não foi só o apóstolo Pedro que conseguiu captar essa essência da mensagem de Jesus. Também o apóstolo Paulo. Sobre isso falou-nos na sua epístola aos Hebreus, da qual inclusive separei aqui um trechinho para a gente poder meditar. O capítulo 11 da carta de Paulo aos Hebreus é um capítulo muito interessante. É conhecido como o capítulo da fé, porque ele começa descrevendo para nós o que é a fé, e depois traz uma série de exemplos de fé. Abraão, Jó, outras figuras ali do Antigo Testamento, ele vem descrevendo esses exemplos de fé. E aí, em determinado momento, no versículo 13, do versículo 13 em diante até o versículo 16, aqui o trechinho que a gente separou, olha o que ele diz, para a gente tentar entender a profundidade do que Paulo já vislumbrava. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que ele está falando? Moisés não adentrou a terra prometida. Ele confiou nela, trabalhou por ela, mas não entrou. Abraão, quando foi chamado, a ele foi falado da posteridade espiritual em torno do seu nome, mas ele não chegou a ver isso. Os profetas que abriram caminho para depois a vinda do Cristo, falaram sobre o Messias, a sua vinda, o seu reino, mas não viram ele. Então, esses corações dedicaram as suas vidas por algo que eles sabiam que não era imediato. Porque eles sabiam que no plano material tudo passa muito rapidamente. Mas eles também já vislumbravam uma construção mais perene, em sentido espiritual, que um dia se faria também na terra, o reino que um dia virá também à terra, mas pelo qual eles já trabalhavam, vislumbrando em espírito essa realidade. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Essas almas que trabalharam pelo futuro da humanidade, que abriram caminhos, que trouxeram revelações, que deram as suas próprias vidas pelo progresso da humanidade, elas só o fizeram porque elas já não se viam mais como sendo apenas daquele espaço, daquele tempo, daquela nação, daquele momento histórico.
Eles se viam como peregrinos, como quem corre uma maratona ou uma corrida de revezamento. Eles sabiam que ali carregavam por um tempo o bastão, mas passariam para um outro grupo de espíritos que viriam, e depois um outro grupo, e assim sucessivamente, e depois também até o entendimento de que eles próprios voltariam, porque a reencarnação nos ensina isso. E com essa visão então tão mais ampla, eles conseguiam trabalhar por algo que ainda não estava imediatamente próximo. Conseguiam ter esperança, conseguiam ter resiliência, conseguiam ter força para trabalhar por algo que ainda vinha longe no tempo, porque os seus horizontes não estavam mais estreitos. Pela fé, isto é, pela visão mais ampla, pela compreensão, pelo sentimento de Deus e das suas leis, eles se viam agora como viajantes, passando por aqui, deixando uma contribuição e seguindo, para de onde estivessem, continuarem a contribuir. É isso que Paulo está dizendo. Olha que visão fantástica. É como se Paulo mesmo já conseguisse ter uma visão de um ponto de vista mais elevado do que é a evolução e o progresso da humanidade, entendendo o papel dessas almas peregrinas, muitas delas oriundas de outros orbes, que aqui vêm aportar como um pássaro em migração, deixam a sua contribuição e seguem. Espíritos que vieram de outros orbes, espíritos que estão em outras esferas, mas que passam aqui como pássaros, mas não se prendem. Passam, deixam, servem, colaboram e seguem. É isso que Paulo está dizendo. Então, todos estes, vendo, vislumbrando já, com horizontes mais amplos, o propósito divino, e abraçando esse compromisso, confessaram, ou seja, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sabiam que já não eram mais da terra. Como diz Jesus lá na oração da última ceia, né? Ou no momento em que ele está ali com os discípulos na última ceia, eles, os meus discípulos, saberão que não são do mundo, que não estão do mundo, que estão no mundo, mas que não são do mundo. E aí prossegue Paulo no versículo 14, porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Então, esses corações, eles já buscavam uma pátria, mas não mais as pátrias do mundo, apenas com as suas fronteiras, com os seus limites, com as suas culturas, com as suas características, com as suas singularidades, não mais somente essas pátrias, mas uma pátria que é a mãe de todas as outras. Uma pátria que é maior, acolhedora a todos os espíritos. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Isto é, se fixassem muito naquilo que conheciam do mundo, se apegassem muito somente a essas características do mundo, voltariam para aquela estaca. Mas porque já vislumbravam esse futuro, para ela avançaram. Como Paulo também vai dizer em outro momento, com relação não só a essa pátria, essa cidadania que transcende a todas as outras, ele diz também, porque a Jerusalém que é de cima é mãe de todos nós. Essa figura da Jerusalém do alto, ela aparece ali no Apocalipse, ela aparece nos escritos de Paulo, ela ora é um símbolo do reino dos céus, que transcende toda a delimitação humana, como é também um símbolo dessa pátria, dessa cidadania universal, que aos poucos vamos descobrindo. E essa sim é mãe e acolhedora de todas nós. E ao comentar essa fala de Paulo, Emmanuel fala também da igreja de cima, isto é, dessa religião com R maiúsculo que transcende todas as formas transitórias de religião que encontramos no mundo, que tem a sua função educativa, mas há a religião em sentido amplo,
a religião cósmica do amor e da sabedoria, como ele mesmo definirá, que ela é mãe de todos os espíritos, independentemente da experiência que tenham tido no mundo. No fundo, nós buscamos essa conexão. E perceber isso ajuda-nos a entender no mundo, na convivência, o tempo de cada espírito, a sermos mais compreensivos, acolhedores, a sabermos entender o horizonte que cada um alcança, as possibilidades que por hora cada um pode expressar. Isso nos dá mais tato, isso nos traz mais compreensão, o que é fundamental na tarefa de educação a que todos somos chamados, fundamental para contribuirmos de fato com a evolução de nossos irmãos, a partir dessa compreensão da universalidade que há acima de todas as fronteiras, divisões, preconceitos, barreiras que nós, seres humanos, estabelecemos, de ordem étnica, de ordem cultural, de ordem religiosa. Acima de tudo isso, há a pátria universal. Acima de tudo isso, há a religião cósmica do amor e da sabedoria de Deus. E os espíritos que já buscam isso conseguem transcender. Não há mais razão de ser de qualquer espécie de preconceito, não há mais razão de ser de qualquer espécie de resistência, de muros, de barreiras. É o amor agora a fluir mais espontâneo e natural a todos, porque em todos se vê de fato irmãos. Mas só as almas peregrinas conseguem sentir e vibrar assim. E foram essas almas peregrinas que em todos os tempos mais têm contribuído para o progresso da humanidade. Porque em vindo para o mundo não se deixam cerrar nos limites do mundo, não se deixam moldar pelos preconceitos e muros do mundo, expandem-se, e em expandindo-se, expandem o amor, a fraternidade, o bem, sem quaisquer barreiras. Só as almas peregrinas, as que vivem mais em espírito do que de fato como corpo ou personalidade transitória. E ele ainda diz no versículo 16, mas agora, esses que já estão despertos, desejam uma melhor, uma pátria melhor, isto é, a celestial. Desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Já perceberam que aí está a grande finalidade da vida, que a vida em espírito é de fato a que preexiste e sobrevive a tudo. Que um dia o próprio planeta Terra não mais existirá. Mas nós, até lá, como espíritos já tendo adquirido o passaporte divino pelo Evangelho, estaremos habilitados a desbravar e a conhecer muitas outras moradas, planetas, estrelas, constelações, porque jamais livres no seio da criação, porque também livres internamente de qualquer amarra do ódio, do orgulho, da vaidade. Livres, portanto, para voar mais altos voos. Por isso, mais adiante, ainda nesta mesma carta, lá no capítulo 13, se não me engano, no versículo 14, Paulo dirá, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Nós temos uma profunda gratidão à nação que nos acolhe, à cidade que nos acolhe, à cidade onde nascemos. É natural que tenhamos isso, que gostemos da nossa cultura, do nosso povo, desse jeito de ser, mas que isso nunca seja uma barreira para nós, ou um impeditivo para avançarmos, porque que sabemos nós quanto ao que nos espera, em quais outras nações haveremos de estar, assim como outras tantas em que já vivemos e que considerávamos ser as centrais, as mais importantes, e hoje cá estamos, amando o Brasil, agradecendo pela ocasião, mas nós não temos aqui cidade permanente, nós não temos aqui cidadania definida e eterna, buscamos a futura, que é a condição de cidadãos do universo. Mesmo o planeta, tão acolhedor, tão belo em suas expressões, poderemos ser chamados mais à frente a mudar de morada. E aí nos prenderemos excessivamente a este quinhão? Não. Com a gratidão por tudo que nos deu, seguiremos adiante, como outros tantos espíritos já foram. Então, estarmos sempre aptos a olhar para frente, a buscar o futuro, a abrir-nos para essa universalidade da vida, agradecendo por tudo que temos recebido, vivido até aqui,
honrando cada título, cada circunstância exterior, mas não colocando isso acima desta cidadania universal, dessa pátria celestial, que já nos cabe buscar com o Evangelho, aprendendo com o peregrino das estrelas, que é Jesus. Por isso, vamos mais uma vez recorrer ao nosso benfeitor Emmanuel, no seu livro Justiça Divina, capítulo de número 25, quando ele nos traz uma mensagem com o seguinte título: Viajantes ou peregrinos. E ele então convida-nos a essa reflexão sobre os muitos viajantes que vemos todos os dias em nossa vida. Os que já vimos passar por nós, os que convivemos todos os dias, aqueles que ainda veremos cruzar os nossos caminhos, viajantes de toda a natureza, de todas as características. Entendendo que todos estamos em jornada, ocupando momentaneamente comboios diversos no grande trem da vida. Aproveitando, fazendo parênteses, há uma outra mensagem do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, chamada Em Peregrinação, capítulo 28, em que ele diz que a Terra nada mais é do que um grande carro cósmico. Como um grande trem, um carro, percorrendo aí os trilhos no universo, e nesse grande carro cósmico, cada um de nós vai viajando em um determinado vagão. E que de uma existência para outra a gente vai mudando de vagão, mas o comboio é o mesmo. Então, ora a gente está no vagão da riqueza, do poder, ora a gente está no vagão da subalternidade, da carência de recursos, ora a gente está no vagão da beleza física, ora não, ora a gente está num vagão, de um corpo mais saudável, fisicamente falando, ora a gente está no vagão em que a gente convive mais com a enfermidade ao longo da vida. São vagões de um mesmo comboio. Todos viajantes apenas mudando de vagão no transcurso da viagem. Assim, todos nós. Então, voltando à mensagem sobre os viajantes, ele diz: de muitos deles tiveste notícia da glória que ostentavam na terra. Pompeavam adornos de alto adereço, alguns brandiam armas sanguinolentas e faziam-se chefes, outros mostravam brasões, alguns estavam primorosamente vestidos, ornamentados, outros com imensos poderes ou recursos monetários, mas todos eles, diz aqui Emmanuel, apenas viajavam no caminho dos homens. Outros urdiam golpes de inteligência e dirigiam inúmeras ou enormes comunidades. Outros sobraçavam, acessavam livros famosos e tornavam-se mestres ou orientadores. Alguns amontavam imensas parcelas de dinheiro e tornavam-se ali poderosos. Outros, por sua vez, exibiam louros da mocidade ou da saúde do corpo e articulavam aventuras e sonhos. Todos esses, e quantos mais pudéssemos conceber, viajantes. E aí ele diz: se eram bons ou maus, justos ou injustos, realmente não sabes, porque as verdadeiras contas de cada um são examinadas além. Quantos viajantes já cruzaram pelos nossos caminhos e que não julgamos inadvertidamente? Não estabelecemos sobre eles considerações ou sentenças que não estavam consonantes à realidade do seu íntimo. Por outro lado, quantos não julgávamos triunfantes, vitoriosos, e não se viram perdedores no mundo espiritual? Quantos o mundo não via como simples derrotados e chegaram triunfantes, laureados à realidade espiritual? Então é muito perigoso a gente analisar alguém simplesmente pelo vagão em que ele jornadeia, simplesmente pela configuração exterior da sua vida. As verdadeiras contas serão prestadas no íntimo de cada um e examinadas no além, no plano da verdade.
No entanto, não ignoras que nem o poder, nem o encargo, nem a juventude, nem o ouro, nem a fama, nem a ciência lhes conferiram qualquer privilégio de fixação. Nada disso confere nenhum privilégio a espírito, qualquer espírito que seja na criação. A única coisa que define realmente mérito e valor é o que se faz disso, seja da pobreza, seja da riqueza, seja dos títulos, seja da ausência deles. O que disso fazemos? Pensa nisso e recorda que te encontras no mundo igualmente em viagem. No último dia da grande romagem, nada carregarás contigo do que temporariamente desfrutas, a não ser aquilo que fizeste e colocaste em ti mesmo. Por isso a segurança e a tranquilidade de Bias de Priene, porque tinha a paz de consciência quanto àquilo que havia feito e aquilo que havia colocado em si mesmo, a sua bagagem, a sua verdadeira bagagem, que não dá para montar às pressas, viu? Às vezes nas viagens do mundo a gente vai e monta correndo a mala. Nas viagens do Espírito, ou se trabalha, se prepara a mala gradualmente, ou então somos pegos desprevenidos. Por isso ele continua: ninguém te aconselha a fazer da existência um culto inveterado da morte. Ficar só pensando na morte, na partida, não é essa a ideia. Mas é imperioso caminhar na convicção de que a vida prossegue. E de que na próxima esquina ela pode nos convidar a uma mudança significativa, inclusive a de deixar o próprio corpo. E ele então conclui com a frase que, pela primeira vez, ou desde a primeira vez que a li, sempre foi muito marcante para mim e que, de certo modo, sintetiza o que deve ser esse nosso compromisso de vivência peregrina, reconhecendo a transitoriedade de tudo que aqui há, mas também o valor da oportunidade que aqui nos é conferida. Vivemos como espíritos que passam pelo mundo reconhecendo-lhe o valor, mas sabendo que dele não são, a ele não pertencem em definitivo. Por isso ele nos diz: vive, pois, de tal forma que os que conviverem contigo possam depois lembrar-te o nome, como quem abençoa a presença da fonte e agradece a passagem da luz. Vivamos de tal forma, reconhecendo-nos peregrinos, reconhecendo-nos em trânsito, vivamos de tal forma que, mais tarde, quando tivermos partido para outras paragens, aqueles que conosco tenham convivido possam fazê-lo, lembrando-se de nós, possam lembrar-se como quem abençoa a presença da fonte e agradece um dia a passagem da luz. Que Jesus, portanto, nos abençoe a todos nós e que sigamos em busca da cidade futura que a todos nos espera, da cidadania universal que no Evangelho haveremos de conquistar. A todos, muita paz e muita luz.